corretor tem que ter conhecimento. O corretor ele tem um pensamento muito individualista. Então eu diria que o principal desafio foi para punir essa pessoa que está fazendo o exercício ilegal. O que era atual hoje, amanhã está velho, já está obsoleto. Estamos aqui então para esse episódio, que é um episódio muito especial, porque o nosso convidado de hoje não é nada mais nada menos que Marcelo Faria Brognoli, o presidente estadual do Cresci aqui de Santa Catarina. Antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria de falar do nosso patrocinador aqui do episódio, que é a Latin LED, que é essa empresa de painéis de LED que você está vendo aqui. São painéis de alta qualidade, que têm vários usos, e eles nos proporcionaram esse horário aqui. Estamos no Sapiens Park, fazendo essa gravação do podcast, voltado, é claro, para o mercado imobiliário. Então nós temos aqui ele, que tem aí 50 anos de experiência no mercado imobiliário, foi empossado agora no dia 1º de janeiro e vai até 2027, em um mandato que o foco está sendo defender mesmo a nossa categoria. E eu separei aqui algumas perguntas. E primeiro, antes de eu começar a fazer as perguntas, eu gostaria que o senhor primeiro agradecer pela participação. Queria que o senhor contasse um pouco da trajetória do senhor no mercado imobiliário até chegar esse momento como presidente do nosso Cresci aqui de Santa Catarina. Beleza, Diogo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir conversar, principalmente sobre o nosso mercado, né? Eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma imobiliária, e isso não é figura de retórica. Realmente, o meu pai começou a imobiliária na nossa casa, lá no Estreito, numa saleta na frente da casa, onde ele era advogado, onde ele atendia os seus clientes. E ali ele começou a fazer locação, fazer contrato, fazer cobrança. Isso em 55, eu nasci em 56, então eu nasci dentro da imobiliária, aprendi a engatinhar ali naquele ambiente. Então, desde muito cedo, né, o mercado imobiliário, a atividade de corretagem, de locação, faz parte da minha vida. Então, e com isso, naturalmente, né, com essa, vamos dizer, nascendo dentro da imobiliária, eu naturalmente fui cursar administração de empresas, isso já alguns anos mais tarde, né, para ajudar o meu pai no negócio, né, como toda empresa familiar, o fundador sempre quer os filhos por perto, né? Então ele me estimulou a isso, eu cursei administração de empresa e assumi a empresa, então, definitivamente em 89, e sempre envolvido e sempre preocupado com o corporativismo, com o associativismo, né? Eu sempre entendi, muito cedo, eu vi isso que, né, a gente precisa cuidar do nosso mercado, onde nós estamos atuando, né? Seja ele qual for, né? Quem opera determinado mercado tem que estar presente, tem que estar colaborando. E, então, naturalmente, eu fui me envolvendo com as entidades, Sindicato de Corretores, o Secov, Sindicato das Empresas, e o próprio Conselho, quando fui convidado a participar. Então, desde muito cedo, né, comecei a participar da diretoria e como conselheiro do Cresci, até que na última eleição me convidaram então para ser o titular da chapa, e eu já estava meio aposentado, já estava se entregando. Mas aí repensei o assunto, o apelo foi forte, vim dar minha colaboração. Que legal, eu percebi que o senhor desde sempre pensava, obviamente, na sua carreira, né, como corretor, mas o interessante é que o senhor sempre pensou nessa questão do mercado como um todo. Já é algo que vem desde lá de trás, né? Pensando no coletivo, em fazer com que o mercado imobiliário, até porque é uma questão de inteligência. Às vezes o corretor ele tem um pensamento muito individualista e ele está inserido em um mercado. Então, quando todo o mercado vai bem, ele vai bem também como profissional, né? Então, é muito interessante essa visão. Eu trouxe algumas perguntas, algumas que eu tinha para fazer, algumas os colegas meus também me mandaram durante a semana. E uma das preocupações e uma das dores hoje de corretor credenciado é o exercício ilegal da profissão. Hoje, qual que é a postura minha? Até, inclusive, depois eu vou fazer essa pergunta. Vamos começar da que eu tinha planejado aqui no início. Ó. Hoje o Cresci ele tem uma postura um pouco diferente dos anos anteriores. E hoje, qual que seria a principal missão do Cresci aqui em Santa Catarina na gestão do senhor? Pronto, vou voltar um pouquinho na história, rapidamente. O Cresci tem, como prerrogativa legal, a regularização da profissão, o credenciamento e a fiscalização.
Essas são prerrogativas legais. O problema, e que eu coloco como problema, é que historicamente a visão, e não é só em Santa Catarina, isso é no país inteiro, historicamente a visão era essa. Credencia e multa, como a gente dizia, né? Sim. Credencia e fiscaliza. E nessa linha do associativismo, né, de ver o mercado como um conjunto de ações, de características e de questões, eu sempre entendi, e esse grupo, né, que eu represento hoje, que está na gestão, entendíamos isso desde muito cedo, né? Não, o conselho é o órgão da categoria, é o órgão da classe. Ele representa o corretor, ele credencia, ele fiscaliza, mas ele representa, e fomos buscar na legislação, né, o embasamento para isso, né? Então, o conselho ele representa os legítimos interesses da categoria. E é isso que nós temos feito, né, com muita dedicação e com muito foco. Principalmente, e aí entra essa questão do exercício ilegal, né? O combate ao exercício ilegal, a ponto de nós estarmos hoje em Brasília, num dos projetos de lei que o Conselho Federal está trabalhando, é um projeto para criminalizar o exercício ilegal, como acontece em outras profissões, né? Sim, é interessante isso, porque eu já ouvi isso, né, de corretores falando, olha, o Cresci, ele fala muito do combate a... Só que qual que é o dispositivo que ele tem hoje para punir essa pessoa que está fazendo o exercício ilegal? Porque acaba esse cenário de muitos anos de que o Cresci está ali só para... É porque realmente, talvez, o corretor tinha essa visão de que o Cresci não tem muito o que fazer com o cara que não está inscrito no Cresci. Então, hoje, o Cresci está a nível nacional, né, buscando essa legislação para criminalizar de fato. Porque hoje, qual seria uma punição para alguém que tá cometendo esse crime, essa irregularidade de vender imóveis sem ter além do risco do comprador, enfim, do vendedor, mas vamos falar assim, hoje qual que seria a punição para alguém que faz Não tem. Não tem. Na lei, o Cresci regulamenta, fiscaliza o corretor credenciado. Quando o indivíduo não é corretor e está cometendo essa infração, o que o Cresci tem que fazer é materializar uma prova, né? E aí vem através de denúncia, através de fiscalização na rua, às vezes a gente pega, né? A nossa equipe fiscaliza, e aí tem que encaminhar isso para o Ministério Público, que o Ministério Público, então, é que tem prerrogativas legais para atuar, para processar aquele indivíduo que está cometendo hoje uma infração, e nós queremos que seja um crime. Entendi. Então, tá bom. Agora, uma outra pergunta. O senhor como presidente, tá agora 6, 7 meses, né? Qual que foi o maior desafio quando o senhor assumiu a presidência do Cresci aqui de Santa Catarina? Eu diria que o desafio vem da gestão anterior, né? A minha gestão é a continuidade da gestão do presidente Fernando Vives, que hoje está na diretoria, né? Ficou na equipe. O nosso grande desafio foi mudar esse paradigma, né? Que o Cresci só fiscalizava e multava, né? O nosso mote da primeira campanha era pago anuidade, quero solução, né? Então, a fama, né, a grande reclamação dos corretores era essa. O Cresci só fazia isso. E aí o desafio, eu diria que o mais importante, foi ouvir os corretores. Aí fizemos uma série de pesquisas e teve uma excelente adesão, né? E a gente continua fazendo pesquisas de opinião junto aos profissionais e fomos buscar subsídios para, então, montar um planejamento do que fazer, né? Como atender essa categoria, como ajudar o corretor a melhor se desenvolver, como capacitar corretores. Então, eu diria que o principal desafio foi, né, ouvir os corretores para mudar esse conceito histórico que a gente tinha. Muito bom. Que o Conselho tinha, melhor dizendo. Sim. Eu acho que isso está acontecendo, porque eu tenho percebido nos últimos tempos que, inclusive, vai ser uma das perguntas aqui sobre as ações de trazer mais treinamento e mais curso. Eu tenho percebido que realmente a ação do Cresci tem mudado essa percepção, mas obviamente que às vezes o corretor ele não acompanha o trabalho que está sendo feito e fica com essa ideia, mas acredito que até a gente vai ajudar a organizar essas ideias. Agora, como que o senhor avalia o momento atual do mercado imobiliário em Florianópolis? Um panorama geral assim de como que está, se tem espaço para crescer, como é que está, como é que não está, na visão do senhor?
Bom, historicamente, o nosso mercado é pujante, né? Tivemos, primeiro porque nós somos numa ilha, então, né, falando de Florianópolis especificamente, nós temos limite geográfico, os terrenos estão acabando, e a cidade, com seus atrativos de qualidade de vida, né, as praias, e a segurança, e a vinda da indústria sem chaminé, por exemplo, né, as áreas de tecnologia, isso atrai muita gente para Florianópolis. Já vinha, né, já era um processo migratório importante, e nos últimos anos, com o advento da indústria de tecnologia, isso cresceu, né? Então, temos sempre uma constância de crescimento do mercado imobiliário, de procura. Passamos, nesse momento específico, por uma questão nacional, né? Alguns setores estão sentindo um pouco mais redução de vendas e tal. Mas, de maneira geral, o mercado vem crescendo, é um investimento muito produtivo, né? Muito seguro, né? Sim. Então, a gente percebe que, eu costumo dizer que Florianópolis é um reduto, é um refúgio, porque a gente tem, às vezes, crises políticas, crises financeiras a nível nacional, mas Florianópolis tem e justamente eu sempre falo isso que o senhor falou, que a gente tem os polos tecnológicos aqui, que fazem uma blindagem econômica. Nós temos um segundo ponto também, que é um número bem interessante, que é a quantidade de servidores públicos que moram na ilha, que é um número... Eu fiquei impressionado quando eu vi. E isso também, o servidor público geralmente não tem crise para ele, ele vai ganhar. Então a economia. E o terceiro ponto, né, que é o turismo, que a gente tem que cada vez mais forte. Agora, na visão do senhor, qual a região de Florianópolis que tem um maior potencial de valorização? Eu costumo falar que o norte da ilha tem esse potencial por conta da infraestrutura, que é praticamente uma cidade, o norte da ilha. Na visão do senhor, de forma geral, quais regiões, assim, que são regiões que tem tudo para despontar aí nos próximos anos? Pronto. Nós temos, de novo, historicamente, o norte da ilha cresceu primeiro, né, se desenvolveu primeiro, a partir do turismo, a partir da vinda dos argentinos, né, na década de 1970 e depois e tal. Aí os ingleses cresceram muito, Jurerê Internacional, que foi um marco na história da cidade, né? E o leste da ilha, e agora o sul da ilha, depois do aeroporto novo e dos acessos, que melhoraram muito, não resolveram totalmente o problema do trânsito, mas melhorou muito. O sul da ilha, nesse momento, né, leste e sul da ilha, né, está vivendo um momento de grandes lançamentos, de importantes lançamentos imobiliários, né? Então, um momento de expansão que vai durar ainda algum bom tempo. E ainda também, no norte da ilha, nós ainda temos áreas, né? Sim. Que tem que obedecer regulamentações, né? Sim. Em termos de altura, de ocupação. Plano diretor. Plano diretor e tal. O senhor acha que existe uma bolha... A pergunta, né, de 1 milhão de reais. O senhor acredita que existe uma bolha imobiliária? Porque, pessoal, eu vejo o pessoal reclamando que Florianópolis, o preço aumentou muito. Inclusive, eu tenho até um vídeo no Instagram onde uma pessoa comentou o seguinte: o preço absurdo só porque é Floripa. Aí no meu vídeo eu faço uma brincadeira e eu pergunto, só porque é Floripa? Aí eu coloco várias reportagens de informações que Florianópolis não é só Floripa, é Floripa. Mas a pergunta é, até para responder isso, o senhor acha que possa existir uma bolha imobiliária ou não? Esse crescimento ele é saudável e tem muito mais que crescer em Florianópolis? Eu entendo e a gente verifica isso nos últimos anos, né? É um crescimento sustentado, né? Eu não vejo como bolha. Nós temos há muitos anos a valorização imobiliária como uma constante em Florianópolis, né? E não há nenhum indício de que isso mude. Por quê? Nós temos a receita, a economia da cidade, como tu mesmo dissesse, temos um grande volume de funcionário público, quer dizer, a estrutura pública está instalada em Florianópolis, isso é histórico também, né? Então isso dá uma estabilidade. O turismo, que cada vez mais ele sai do verão e começa a ocupar outros períodos do ano, né? E a indústria de tecnologia então, né, que
que não tem por que reduzir, pelo contrário, né? É novidade todo dia, toda semana, então... Eu brinco que eles trabalham em dólar. Então não tem vejo crise. bolha. Não tem bolha. Falar um pouco sobre construção civil e urbanismo. O Cresci tem algum tipo de estudo e como o Cresci vê, por exemplo, o avanço dos empreendimentos de alto padrão no norte da ilha, porque a gente tem visto vários locais que têm se tornado, justamente porque a gente tem aqui polos tecnológicos, Isso. Como que o Cresci vê esse avanço de imóveis de alto padrão no norte da ilha? Bom, vê como primeiro uma consequência, né? Ninguém constrói para brincar de construir. Constrói após um estudo de demanda. Então, existe demanda, existe o atendimento dessa demanda, né? As construtoras estão construindo e estão vendendo, né? Então, a nossa posição, a nossa postura é sempre de cuidar para que o mercado seja saudável. Perfeito. Cuidar da estabilidade desse mercado. Essa é a nossa grande preocupação, porque o nosso profissional, né, o corretor de imóveis, possa fazer bons negócios sempre. Então, um mercado seguro, né, saudável, sempre em crescimento, sempre em valorização. Perfeito. Um outro assunto também que é bem importante para a gente aqui, principalmente sul da ilha, norte da ilha, que são as duas regiões que têm o maior volume, a maior concentração de imóveis sem a escritura pública, carentes da regularização fundiária. Como que o Cresci vê o avanço dessa regularização e como que isso impacta para nós que somos corretores de imóveis? Como isso pode impactar no nosso trabalho? Isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo porque o corretor hoje tem responsabilidade civil sobre o negócio, né? Ele responde pelo prejuízo do negócio mal feito. Então, negociar um imóvel que tenha alguma insegurança jurídica ou documental é muito preocupante, né? Então, o Cresci está sempre envolvido e procurando estimular esse tipo de iniciativa, né? Porque queremos imóveis regulares para dar, de novo, né? Voltarmos a ter um mercado seguro, tranquilo, saudável, né? Valorizando sempre, né? E é isso, consequentemente, o corretor vai ter essa segurança, né? Pronto. Agora, falando um pouco da profissionalização dos corretores de imóveis, né? Que é algo que eu percebi que o Cresci tem se manifestado e investido bastante, que é trazendo cursos e melhorias. Qual é o perfil do corretor hoje no mercado imobiliário que se destaca? Como que tem que ser esse corretor para ele se destacar no nosso mercado? O mercado tem vários segmentos. E para cada segmento existem algumas características necessárias. Mas, de maneira geral, o corretor hoje é muito mais um consultor do que um vendedor. Então, o que o corretor tem que ter é conhecimento, né? Não dá mais para ser aquele corretor que não dava certo em outra profissão, então vai ser corretor de imóvel. Ou que o vizinho do parente do amigo vendeu um imóvel e ganhou uma comissão de 30 mil, pronto, vou ficar rico, vou ser corretor. E hoje nós temos, né, nas redes sociais, né, os corretores milionários, nós temos os corretores que fazem negócios, né, de sonhos e tal, mas são exceções. Sim. De maneira geral, o que todos os corretores precisam, como em qualquer profissão, é muito preparo, né, muito conhecimento para prestar cada vez um serviço melhor e mais seguro para os seus clientes. Perfeito. O Cresci hoje, o que ele tem feito? Que tipo de ação para que o corretor de imóveis tenha essa capacitação a mais? O que o Cresci está fazendo com relação a esse assunto? Pronto. Começamos na primeira gestão, na ideia de mudar esse conceito do Cresci. Nós fizemos uma série, mais de 200 eventos nós fizemos, de impacto. Grandes eventos, grandes palestras, grandes treinamentos, para mexer com o mercado e mostrar, olha, dá para fazer e vamos fazer. Continuamos esse planejamento com eventos importantes, com muito treinamento, já estão contratados, teremos já nesse ano uma série de eventos nessa linha, né, para capacitar corretores. E no segundo momento, e em paralelo, eu diria, nós estamos desenvolvendo um projeto de educação. Então, o presidente Fernando, que continua na diretoria, ele assumiu essa diretoria de educação,
lançamos recentemente, há coisa de 15 dias, um curso de pós-graduação aqui na universidade, aqui no norte da ilha, que já teve uma adesão bem interessante, esse curso. E a ideia é essa, é manter, a partir desse curso, uma série de outros cursos, EAD ou presenciais, que venham trazer sempre, né, mais conhecimento, mais preparo, mais capacitação para que o profissional possa realmente prestar um bom serviço. É interessante isso, porque às vezes o corretor de imóveis ele usa a desculpa de que ele não tem acesso a esse tipo de coisa. Isso. Além da internet, né, que ele pode adquirir, tem essas ações então do Cresci que contribuem bastante. Agora, essa aqui é uma pergunta também bem interessante. Como que o corretor de imóveis ele consegue se destacar hoje em um mercado que ele é altamente competitivo? Como a gente estava conversando, a gente tem 50 mil corretores ativos no estado. Como que o corretor ele consegue se destacar levando em consideração essa era digital que nós estamos vivendo? Bom, já respondesse. Hoje, né, eu não acredito na substituição total do profissional, porque o negócio imobiliário, a compra de um imóvel, não é como entrar numa loja e comprar um carro que tu compra por emoção, né? Embora tenham carros mais caros do que muitos imóveis, sim, mas a compra é muito mais emocional. A compra do imóvel é mais complicada, ela é mais complexa. E racional, né? Eu costumo dizer que a compra do imóvel ela tem que ser racional. Ela é bem mais racional. Então, nessa linha, né, que a compra é racional e que o corretor tem que estar preparado, e aí ele tem que estar atualizado. Então, não basta fazer o cursinho de TTI e vir para o mercado. Não, ele tem que estar constantemente, né, se aperfeiçoando. As tecnologias estão vindo, né? Agora com a inteligência artificial é impressionante o que isso está transformando a atividade do corretor, né? Então, temos que estar atualizados sempre para poder dar conta do recado. Esse aqui também é uma pergunta muito interessante, qual que é o maior erro que o corretor de imóveis ele pode cometer no mercado imobiliário? Eu gosto de dizer que é mau filme. Queimar o filme. O corretor não pode, ele tem que ter a sua reputação, né? Porque a venda, a venda sempre é, em última análise, um negócio de confiança. Porque o corretor vai, de alguma maneira, conquistar o coração do seu cliente, a confiança, ele mantém aquele relacionamento e, a partir dali, ele gera negócios, no plural, né? Então, é fundamental, o que ele não pode fazer é queimar o filme dele, porque se o corretor bobeou, fez um mau negócio, levou o cliente a ter prejuízo, queimou o filme, está fadado ao esquecimento. E essa resposta, ela complementa a anterior, né? Como ser mais competitivo? Primeiro, começa, né, sendo um bom profissional e fazendo um bom negócio. Sério. Tem que ser sério. Seriedade. Seríssimo. Exatamente. Não. A fase do corretor picareta, que era conhecido como... Era picareta de automóvel e corretor de imóveis. No passado era assim, né? Corretor rápido, muito conversador. Mas isso não existe mais. Hoje o corretor é um consultor. Exato. Com relação à inovação e ao futuro do mercado, até a gente acabou já dando uma pincelada sobre esse assunto, mas a pergunta seria voltada como que a inteligência artificial ela pode impactar nesse nosso mercado, com esse avanço de forma acelerada. Isso. E essa é a palavra, né? Até alguns anos atrás, o progresso, a evolução tinha um ritmo que dava até para se adaptar. Hoje, tu acorda de manhã e tem uma novidade e não dá tempo, porque amanhã já tem outra novidade. Então, o processo é muito acelerado e a inteligência artificial tem vindo, né, transformando, né, desde fazer um anúncio, desde redigir um contrato, enfim. Né, até uma análise documental. Análise documental, né, é impressionante o que tem vindo de novidade. O Cresci, ele tem alguma iniciativa com relação a esse avanço tecnológico? O que o Cresci tem feito para auxiliar o corretor nesse assunto, já que é um assunto que ele corre na frente, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, já tem outra... Todo dia uma inteligência está lançando algo diferente. O Cresci tem alguma iniciativa com relação a esse assunto? São duas iniciativas. Uma externa, que é essa,
de muito treinamento, né, e buscando sempre, né, nessa grade de treinamento, no processo educacional, né, a tecnologia tá embarcada, né, tanto no fazer o curso, como o EAD, né, via internet e tal, quanto em disciplinas, né, de tecnologia, disciplinas que ensinem o corretor a se atualizar e a tratar disso. E, por outro lado, internamente, né, o CRECI é um órgão público, é uma autarquia pública, limitada por uma série de regulamentos que fazem com que a coisa seja... as iniciativas são muito cuidadosas, né? Tem fiscalização externa do Tribunal de Contas da União, então os processos são lentos, os processos são analógicos, né? Então a iniciativa interna é modernização da estrutura, a digitalização total, né? O nosso objetivo é o zero papel, né? Então, a premissa é essa, né? Então, transformar o CRECI numa entidade altamente digitalizada. Até porque isso faz com que o próprio trabalho ali dentro seja muito mais rápido, resolução de problemas. Porque eu acredito que a questão a burocracia interna, ela acaba acumulando muito trabalho, propriamente para quem trabalha. E era uma das queixas que a gente ouvia dos corretores, né? Demora. Quando faz as pesquisas, né? A demora para conseguir o credenciamento. Tudo isso nós já conseguimos abreviar e vamos, né, agilizar muito mais com tecnologia. Perfeito. Agora, tem uma pergunta sobre... Existe ainda espaço? Hoje a gente tem várias plataformas de captação imobiliária, a gente tem plataformas de imóveis. Tem espaço ainda para crescer esse mercado, para novas tecnologias? Eu acho, Diogo, do jeito que a velocidade da novidade, da inovação acontece, eu creio que vai ter sempre espaço para uma ideia nova, para um sistema novo, para uma ferramenta nova, né? Agora com a IA, com mais novidades ainda. Então eu acredito que vai ter sempre espaço. O que era atual hoje, amanhã está velho, já está obsoleto, já surgiu uma ferramenta nova, né? Então eu creio que espaço sempre haverá. Excelente. Talvez um dia a gente chegue no topo. No limite. No limite, mas não sei quando será. Não sabemos ainda. Não dá para prever. Agora sim a gente vai entrar na pergunta do como que o CRECI vê o exercício ilegal e como que ele tem combatido isso. Pronto. Fazemos campanhas de fiscalização, né? Então, por exemplo, a equipe de fiscalização vai numa empresa, numa imobiliária, e fiscaliza para ver se todos aqueles profissionais são credenciados. Se um não está credenciado, então aí a empresa, como é filiada, como é associada, a empresa então é processada administrativamente e tal, ela apresenta a defesa, tem todo um rito processual de encaminhamento. E no caso como eu falei há pouco, dos casos externos, aí então o CRECI encaminha para o Ministério Público, né? E aqui vem uma coisa muito importante, que é a denúncia, né? Porque o CRECI não tem braços para estar em todas as ruas, em todos os imóveis das cidades do Estado, vendo quem está fazendo o negócio ou não, né? Então, o que é fundamental é que, em caso de denúncia, o CRECI então age pontualmente e isso aumenta muito a eficiência. Perfeito. O que muda para o corretor de imóveis credenciado quando tem bastante fiscalização? Porque tem-se essa ideia de que o CRECI está ali só para multar, mas tem um lado positivo. O que muda para o corretor credenciado, essa fiscalização mais intensa? Muda principalmente porque o profissional irregular, o falso corretor, ele faz uma concorrência desleal, porque ele faz negócio por qualquer valor. Exato. Então ele diminui, né? É uma concorrência desleal, ele negocia a comissão dele, né, por valores às vezes irrisórios, né, desvalorizando a atividade do profissional e principalmente o perigo da má qualidade do negócio em andamento, né? O corretor profissional tem responsabilidades legais e ele sabe os cuidados que tem que ter para fechar um bom negócio. Documentação, né, uma série, não é só imóvel de construtora, né? Tem os imóveis de terceiros, os abusos, que exige conhecimento e é complexo a venda. Então, é fundamental essa fiscalização para tirar do mercado, né, o irregular,
o infrator. E é importante ressaltar que fique a dica, né, para o cliente comprador, que a intermediação de um imóvel é algo extremamente complexo, que não é uma receita de bolo, Ctrl+C, Ctrl+V, é complexo. Então, precisa ter um profissional ali que tem essa responsabilidade, que vai depois, se ocorrer algum problema, ele está ali para honrar com o negócio e, na verdade, evitar o problema futuro. Porque eu digo que é uma loucura uma pessoa se dispor a fazer um investimento, às vezes, de uma vida inteira, e fazer uma compra direta com o proprietário que talvez nem entenda, às vezes. Porque, assim, para nós que somos corretores de imóveis, cada negócio é um negócio diferente. Isso. Tem algumas nuances ali que a gente acaba descobrindo no processo. Como a gente tem um respaldo jurídico, documental, a gente consegue resolver. Agora, uma pessoa que faz um negócio a cada 5 anos, ou cada 10 anos, ou fez um negócio na vida, qual o conhecimento e qual a segurança que ela tem para fazer um negócio? Eu acho uma loucura e eu vejo, às vezes, acontecer isso. E é algo impressionante. Mas... Nesse aspecto... Nós estimulamos muito, né, em todas as campanhas que a gente faz, e agora vem de novo a campanha da Semana do Corretor, né, sempre estimulando os clientes a pedirem ao corretor que está lhe atendendo a sua identificação, né, para ver se é corretor se mesmo. realmente é um corretor credenciado, né, devidamente responsável pelo negócio que ele vai fazer. Interessante. Hoje, se o cliente pediu o meu Cresci, como que ele faz para saber se eu sou realmente corretor? Porque eu posso inventar um número, mas aonde que esse cliente ele vai para validar essa identidade do corretor de imóveis? Pronto. Ele tem os canais do Cresci para fazer isso. Tanto pelo site, pelo Instagram, pelo Face, pelo telefone. Então, todos os canais do Conselho estão abertos para receber esse tipo de questionamento, né? Checar se, olha, o corretor tal, realmente ele é corretor? Está em dia, está atualizado, tem processo e tal. Tem uma série de informações que a gente pode, nem todas, né, por causa da LGPD, mas tem uma série de informações que podemos, né, subsidiar o cliente para fazer um bom negócio. Hoje o Cresci, ele tem algum tipo de trabalho que auxilia o corretor de imóveis na questão documental, jurídica, de comissões? Tem algum tipo de trabalho nesse sentido? Temos uma assessoria jurídica. Hoje o corretor pode fazer uma consulta ao nosso departamento jurídico, né? Nós temos o procurador jurídico e uma equipe de advogados. Estamos até expandindo essa equipe pela adesão que houve de corretores, né? Houve uma demanda muito importante. O nosso jurídico não pode substituir um advogado, mas ele vai dar orientação, né? Então, como é um direito, vamos dizer, um direito específico, né, da nossa área, a nossa equipe tem bastante conhecimento, e em caso de uma dúvida, discutir uma cláusula do contrato, uma dúvida de uma comissão, enfim, o jurídico está à disposição também pelos canais, né, do Conselho, das redes sociais, ou próprio telefone, por e-mail, ele faz uma consulta por e-mail, recebe a resposta. Então tem essa consultoria jurídica. Perfeito. E na sua visão, quais são os maiores desafios para o mercado imobiliário nos próximos 5 anos? O que o senhor vislumbra nos próximos 5 anos de desafio? Bom, em Santa Catarina, nós estamos, né, não é só Florianópolis, né? Modo geral. Não é só o litoral. Exato. Né, o nosso litoral está pujante, mas se nós formos olhar para o interior do estado, é impressionante, né? O Chapecó, toda a região oeste, centro, a Serra, aqui Urubici, né? Então, todo o nosso estado está vivendo um momento muito interessante economicamente, né? É um estado que produz muito, aí vem das nossas origens, né? Tem toda a história do nosso estado. Então, eu vejo, a minha sensação, né? Pelo que eu viajo pelo estado, é que nós teremos a continuidade dessa pujança, a não ser que aconteça alguma hecatombe, né? algum problema muito grave na economia que paralise, né? Mas a gente está vendo, temos surpresas todo dia, aí, né? Essa polêmica estamos se virando. Estamos se virando. Estamos se virando. Mas eu acho que nós temos um mercado ainda muito bom por muitos anos. E esse mercado, o senhor acha que hoje a gente tem um número grande, né? Eu estava vendo pessoal novos corretores já estão com o número 70, mais ativos, o senhor mencionou que é em torno de 50 mil.
para um estado que tem 6,5 milhões de habitantes, existe ainda espaço para mais corretores? Está saturado? Como que o senhor vê isso? Olha, outra pergunta difícil. Muitos corretores reclamam do Cresci porque nós devíamos parar de credenciar. Já somos 50 mil ativos, né? Mas, por incrível que pareça, primeiro que nós não podemos cercear, né? O cidadão faz o curso, apresenta o diploma, né? É legal, temos que credenciá-lo. Mas acontece que as imobiliárias continuam em todo o estado sempre procurando corretores e há uma demanda por parte, principalmente das imobiliárias, por mais profissionais, porque tem demanda de clientes e precisa de mais gente para atender. E falta, mesmo credenciando 5 mil por ano nos últimos 3 anos, ainda falta mercado, ainda falta profissionais e ainda temos espaço no mercado. E aquela pergunta que o senhor fez antes aqui, aonde estão esses corretores? Onde estão esses corretores? Eu penso que muitos estão agindo individualmente. Né? Autônomos, né? Autônomos. Hoje, com tecnologia, você não precisa nem ter escritório, né? Trabalha de casa, né? Exato. Então, tem muito disso, né? E muitos vêm, fazem uma tentativa, vêm impressionados, né, com os resultados de alguns corretores e ficam um ano e depois desistem e saem da profissão. Essa pergunta é boa. O senhor tem 50 anos de experiência. Mas se o senhor começasse hoje, entrou no mercado imobiliário hoje, o que o senhor faria? O que faria de diferente? Bom, eu comecei no tempo que o mercado era completamente diferente. Era outro mercado. Era outro. Né? Era totalmente analógico, né? E era no tete a tete. E vendia o imóvel na fila da padaria, né? Na vila da padaria, era impressionante. Então, se eu entrasse hoje, né, o conselho que eu daria é isso que nós falamos há pouco, né? É atualização, é muito conhecimento de todas as áreas relativas e relacionadas ao mercado imobiliário, né? Treinamento constante, capacitação constante, atualização constante. Seria a dica, né, que eu diria para quem começa hoje. Perfeito. Não pare de estudar nunca. Eu falo isso muito, tá? Às vezes eu tenho vários corretores que me acompanham e às vezes perguntam, Diogo, porque eu apareço muito. Como eu mencionei, eu uso o Instagram como uma ferramenta. Para mim, hoje, o Instagram é a ferramenta mais importante na minha profissão. Porque através dela eu consigo apresentar o imóvel, eu consigo levar um conteúdo educacional, porque eu tenho percebido nos últimos anos que os clientes, eles estão um pouco carentes de conteúdo educacional com relação à compra de um imóvel. Como que eu cheguei a essa conclusão? Às vezes o cliente entra, o lead, né? Eu faço lá um anúncio de um imóvel, eu procuro ser o mais claro e específico possível no anúncio, justamente para que eu consiga filtrar esse cliente. Mas tem muita gente que vem com a ideia de 5 mil reais de entrada, parcela de R$1.000, num imóvel de 1,5 milhão. Então, eu costumo dizer que o Instagram ele é uma ferramenta, o corretor que ele não usa o Instagram de forma estratégica, obviamente, que também não é pegar o Instagram, encher de imóvel, que daí vira aí vira um catálogo e as pessoas não querem saber disso. Então, eu até brinco que eu tenho uma estratégia no meu Instagram que eu uso 4 tipos de conteúdo. O primeiro conteúdo é um conteúdo mais viral, para a pessoa me conhecer. Então, eu vou lá de manhã, no nascer do sol, eu posto um vídeo lá, tô aqui, o sol tá nascendo e tal. Então, quando uma pessoa vê esse conteúdo, ela pega e quer saber quem é esse cara, quem é esse Diogo aí que tá... Aí ela entra no meu perfil. Quando ela chegar no meu perfil, ela tem que ter mais 3 tipos de conteúdo. Que é o educacional, que é onde eu vou dar alguma sugestão, eu vou falar do mercado imobiliário, eu vou falar disso. Que ela vai falar, poxa, é interessante o que ele está falando. Isso é importante. Vou seguir esse cara. E aí ela vai encontrar um outro conteúdo, que é como é o meu estilo de vida. Porque as pessoas se conectam, né? Pessoas gostam de comprar com pessoas. Eu costumo falar isso. E esse é o terceiro tipo de conteúdo. Eu gosto de ir na praia, correr, eu gosto de praticar um esporte. A pessoa se conecta, eu também gosto disso, legal. E o quarto, e não menos importante, é o que eu faço. Sou corretor de imóveis. Então, quando a pessoa ela percorre esses 4 conteúdos, aqui eu já saio da concorrência. Porque eu percebo que o hábito da maioria dos compradores é pesquisar o imóvel. E hoje o imóvel ele está se tornando democrático. Todo mundo tem um imóvel. O que faz com que eu, como corretor de imóveis,
possa ser procurado para que o cliente queira comprar comigo. Então, esse é o desafio, eu acho. Um dos maiores desafios eu, como corretor, eu vejo dessa forma, é como eu me posiciono a ponto do cliente. E hoje, graças a Deus, eu tenho vários clientes que eles não vêm por causa do imóvel. Sim. Eles querem comprar comigo e eu vou atrás do imóvel. Eu acho que esse seria o mundo ideal do corretor de imóveis, né? Mas é muito difícil justamente por conta dessa democratização, de muita concorrência, enfim. E o que tu diz, quer dizer, essa tua prática só confirma, né, a importância do corretor de imóveis, né? Quando se diz que o corretor vai ser substituído, que a intermediação vai ser substituída por um inteligência teclado, artificial. Eu não acredito por isso, né? A tua própria estratégia que tu acabaste de relatar é toda uma estratégia de relacionamento que vai resultar num negócio imobiliário, né? E dali vai resultar em outros, né? Porque o cliente vai já se identificou carteira. contigo, tu crias uma carteira aí por indicação essa carteira vai crescendo, que é outra coisa histórica, né? Por indicação. Então, sempre, em última análise, o relacionamento corretor-cliente é fundamental. Interessante, porque eu vi recentemente um especialista falando sobre o impacto da inteligência artificial nos conteúdos. Olha só que interessante, e vai totalmente de encontro com o que o senhor falou agora. Ele falou que a produção de conteúdo ela está se tornando cada vez mais fácil pela inteligência artificial. Então hoje tem um boneco lá, que é uma pessoa, que não dá para saber se ela é real ou não, falando um conteúdo que também não se sabe se é real ou não. E o que vai acontecer no futuro, segundo esse especialista, é que o corretor não, mas a pessoa que tiver credibilidade, ela vai ser seguida. Porque as pessoas vão chegar a um ponto de não acreditar mais em nada. A única informação que ela vai dar crédito é se alguém confiável falar sobre isso. Porque a gente está chegando nessa era de que a inteligência artificial cria qualquer coisa e qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa num vídeo colocado na inteligência artificial. Então, isso reforça essa questão que o corretor de imóveis, ele nunca vai sair de moda. Ele nunca vai ser substituído. Mas o corretor ruim, esse vai ser substituído. Esse vai ser substituído rapidamente. A gente vai para o final, para encerrar. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os corretores de imóveis que vão assistir, que vão ouvir, uma mensagem com relação a todo o trabalho, né, que o senhor tem desenvolvido, o Cresci, e como o Cresci pode contribuir para esse corretor de imóveis. Pronto. Em primeiro lugar, eu diria que a nossa conversa toda, né, vamos dizer assim, vamos fazer o fechamento dessa conversa toda. A grande preocupação do Conselho é a valorização da profissão. Por isso, essa série de iniciativas, né, que valorize o profissional, que capacite o profissional, para que cheguemos e que garantirmos para o público bons negócios imobiliários, né? Falamos da importância, do volume, né? Muitas vezes o negócio de uma vida, das economias de uma família. Então, a importância do negócio imobiliário é muito grande. O foco do Cresci é justamente nisso, né? A valorização do profissional, a capacitação, para que tenhamos um mercado cada vez mais seguro, cada vez mais rentável, né? Porque nós temos o comprador, a pessoa física, mas temos o investidor. Então, nós temos que olhar com muito carinho para o investidor, porque esse é que mantém, né? Que vai também manter uma parcela significativa do nosso mercado, né? Em movimento, né? Quer dizer, comprando, vendendo, alugando, né? Então, essa saúde do mercado imobiliário é a nossa grande preocupação, né? E daí vem o conselho, né? Repetindo o conselho do corretor, né? O corretor tem que estar atualizado, tem que estar sempre estudando, né? Se aperfeiçoando, porque o cliente está cada vez mais bem informado. Exatamente, às vezes o cliente chega com mais informações que o próprio corretor. Sem dúvida. porque mudou o comportamento, né? Antes o cliente ele realmente ia para o imóvel para conhecer. Agora ele já conheceu e ele só vai para ver aquilo que ele já tem ideia do que seja. E às vezes o corretor nem visitou o imóvel antes para saber como é e o cliente já... Eu já vi isso acontecer. E muitas vezes o cliente não tem, por exemplo, a noção de como fechar uma equação financeira. Ele já viu o imóvel, já se informou, já sabe o preço, tá, mas o dinheiro que ele tem e como é que ele fecha? E aí entra o corretor com conhecimento financeiro para fazer a equação, se havia financiamento, se havia parcelamento, enfim,
Aí entra de novo a função do corretor no fechamento do negócio. Para solucionar, fazer... a gente tem várias negociações, até o meu videomaker, o Alisson, tá aqui, e ele acompanha muitas vezes a gente negociando no escritório lá, e tem momentos que ele olha e fala assim, cara, não é possível. Porque às vezes o negócio é tão complexo e a gente tem que desenvolver essa habilidade de conseguir solucionar. E eu sempre digo o seguinte, o negócio ele só é bom quando todas as partes ficam felizes no final. Ah, sem dúvida. Porque o cliente, na verdade, são todos, né? Todos são os clientes do corretor, tanto o vendedor quanto o comprador. Então, isso é bem importante desenvolver essa habilidade. Agora, a gente falou do investidor e do cliente. Qual mensagem o senhor deixa para quem está pensando em comprar ou investir aqui em Florianópolis? Em primeiro lugar, procurar um profissional credenciado. Eu acho que esse é a regra básica, né? É o ponto de partida para qualquer negócio imobiliário. Para sair do risco de fazer um mau negócio e ter um prejuízo importante na sua vida, né? Quando é a economia de uma família, às vezes é um prejuízo irrecuperável. Quando é um investidor, é um prejuízo da sua carteira, mas ninguém quer prejuízo, né? Então, e como é que se evita o prejuízo? O primeiro passo é procurar sempre ou imobiliárias estabelecidas e com história, ou corretores devidamente credenciados, né? Que estarão ou ligados a imobiliárias ou autônomos, como tem muitos corretores autônomos, né? Uma infinidade, mas que seja um corretor credenciado, responsável, que tenha uma história no mercado, né? Que tenha credenciais, né? Que o habilitem a fazer negócios sempre positivos, negócios lucrativos. Perfeito. Então, para encerrar, como que as pessoas podem acompanhar, inclusive os corretores que vão assistir, como que eles podem acompanhar essas ações do Cresci? Eu sei porque eu recebo lá um e-mail toda semana tem um e-mail que eu recebo do Cofesse lá com as atualizações, várias notícias. Sim. Mas como que o corretor ele pode acompanhar? Quais são os canais? Bom, nós temos no Instagram, tem o Instagram do Cresci, né? Temos ferramentas nessa linha de digitalização do Conselho, né? Nós temos ferramentas, estamos contratando, e já está em teste, ferramentas de WhatsApp, onde teremos comunicação direta com todos os corretores, né? Mídias sociais de maneira geral, né? E, em último caso, o telefone, né? um e-mail para o Cresci para saber qual é a programação. Mas a gente tem procurado manter, né, as nossas redes sociais muito ativas, com informações sobre eventos, cursos, treinamento, enfim. Agora, o mês do corretor, por exemplo, tem uma série de eventos pelo estado todo, né? Isso está sendo atualizado normalmente pelo Instagram, que é o mais comum hoje, né? É isso. Então, queria agradecer a participação do senhor aqui, agradecer de coração mesmo. Eu acho que esse bate-papo aqui foi bem produtivo. A gente teve várias dúvidas até que eu tinha. Uma última pergunta. Estava tentando me lembrar aqui, mas eu tenho uma pergunta. Por exemplo, hoje como que o corretor pode, para finalizar aqui, essa é uma dúvida minha, como que o corretor, como que ele pode contribuir ativamente com o Cresci? Hoje eu, como corretor, como que eu posso me aproximar e contribuir de alguma forma com o mercado imobiliário através do Cresci? Pronto, o Cresci usa, como somos todos voluntários, né? O Cresci tem uma equipe contratada, né? Uma equipe de profissionais de alto nível, muito bem preparados, que faz a gestão, e nós todos, corretores, somos voluntários. Então, e temos uma série de comissões, comissão de julgamento de problemas, comissão de tratativas de vários assuntos, né? Temos os 54 conselheiros, né? 27 efetivos e 27 suplentes. E então, os corretores que tiverem interesse, façam contato, né? Porque em algum momento, de alguma maneira, sabendo que está disponível, que está propenso a colaborar, ele será chamado para compor uma comissão, compor uma junta julgadora, enfim, tem uma série de estruturas, né, que nos ajudam a administrar a nossa profissão. Além dessa parte, eu vi que tem os delegados, por exemplo. Tem os delegados. Como é que funciona esse trabalho dos delegados? Os delegados são profissionais voluntários também voluntários, que são conectados com o Cresci, e eles ficam, o trabalho fundamental deles é trazer
à demanda do mercado, né? O corretor que está lá na ponta. De novo, né? O Cresci não tem braço para atender tudo. Então, temos uma rede de delegacias pelo estado todo. Em algumas cidades, as principais têm delegacias físicas, né? E em outras têm delegados nomeados que estão em contato com os corretores do dia a dia e diante de qualquer problema, qualquer necessidade, o delegado, nós temos encontros setoriais, né, e regulares com os delegados, se encontram em eventos, e aí os delegados trazem as demandas dos corretores para que o Cresci se debruce sobre aquele problema e vamos buscar a solução. Perfeito. Então, de novo, né, disponha-se, né, entre em contato, se coloque à disposição com o delegado da região. Olha, estou aqui para colaborar, quero ajudar também. Pronto, e assim vamos crescendo essa rede. Fortalecer essa rede. Braço imobiliário. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, o patrocínio aqui da Latin LED, né, que tem esses painéis aqui muito... que são... na verdade, eu estava observando em imóveis de luxo, o pessoal está usando muito esses LEDs aqui para fazer sala de cinema, substituir a televisão, até porque não tem TV desse tamanho todo aqui. E o interessante é que são plaquinhas desse tamanhozinho assim, ó, que você pode substituir em casa. Se uma delas der problema, você consegue fazer substituição de forma tranquila. Maravilha. É uma empresa que tem aqui no Sapiens Park. E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Agradecer mais uma vez a participação e também me colocar à disposição, que eu tenho essa visão também de contribuir para o mercado. Boa. Por isso que a gente está desenvolvendo, inclusive é em primeira mão, está sendo desenvolvido. A gente costuma dizer que a gente não abre a informação para não dar errado, mas a gente está desenvolvendo também um sistema, uma plataforma que vai trazer um auxílio muito interessante para o corretor de imóveis, para o vendedor de imóveis também. Uhum. E tudo isso com essa visão de trazer um mercado mais forte de uma forma geral, profissionalizar. A gente vai trazer nessa plataforma uma questão de entregar para o corretor de imóveis um suporte na questão audiovisual também. Que hoje que eu acho que é uma deficiência do corretor de imóveis. Boa. Às vezes ele não tem equipamento, às vezes ele não sabe como fazer. Uhum. E essa plataforma ela vai trazer uma solução. Assim, ó, eu digo da seguinte forma: essa plataforma está sendo desenvolvida por um corretor de imóveis, por corretores de imóveis. E eu digo que se hoje essa plataforma existisse, eu, com certeza absoluta, eu iria estar dentro dela, porque solucionaria vários problemas que o corretor de imóveis enfrenta hoje. E mais para frente aí a gente vai falar mais detalhes. Tomara, vou ficar na torcida né, que seja um sucesso, e qualquer iniciativa nessa linha, né, de inovação que venha melhorar o nosso mercado, o Cresci está para apoiar sempre. Perfeito. Isso é um prazer. Então tá certo. Muito obrigado pela participação. Um prazer enorme. E ficamos por aqui. Sempre à disposição. Muito obrigado. Valeu.